Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma videoaula aqui. Eu tô com o Gemini aberto. Eu falo Gemini, não sei se é Gemini ou Gemini, mas isso não importa. Eu falo sempre, a gente tem as ferramentas na palma da mão, mas não sabe utilizar. Muitos querem utilizar a inteligência artificial na hora da prova. Você tem que aprender a utilizar antes e ao seu favor. Olha o que eu pedi para ele aqui. Quero aprender limites passo a passo. Limites, para quem não sabe, é um conteúdo do cálculo 1, juntamente com derivadas integrais. Aí tem o limite. É uma matéria de cálculo. Então, aqui ele me responde, com certeza vamos aprender sobre limites passo a passo. Aqui já passando para o passo 1. Passo 1. A ideia intuitiva. Imagine que você está caminhando em direção a um buraco no chão. O limite não se preocupa com o que acontece no buraco, mas sim com o que acontece enquanto você se aproxima dele. O limite de uma função é o valor para o qual a função se aproxima à medida que a entrada x se aproxima de um determinado número. Vamos para a função. Pronto, estou nesse trecho aqui. Vamos para a função. Acompanhe aí comigo, galerinha. Aproveita para aprender também sobre limites. Vamos pegar a função fx igual a x mais 3. Ponto. Se x igual a 1, então f1. Resumindo, olha para vocês verem como é que é simples. Se x é igual a 1, eu vou substituir aqui na função. F não vai ser fx igual aqui está em cima, ó, tá vendo? Aqui tá fx, não. Aqui embaixo eu vou substituir. Eu vou jogar o 1. O Gemini é um ótimo professor. Aí ele dá o exemplo ainda. Então, 1 mais 3 igual a 4. Isso aqui, só para vocês entenderem o que o Gemini está tentando fazer aqui, é que, na verdade, para aprender o cálculo 1, você tem que ter a base. A base começa desde a função, a equação, e a função é conteúdo do ensino médio. Então, ele já meio que dá uma relembrada. Mas vamos continuar aqui. E se x, calma, é que eu tô tentando... pronto, consegui. Só para vocês pegar onde que eu tô aqui. Pronto. E se x se aproxima de 1, ele pergunta. E se x se aproxima de 1? Por exemplo, x igual a 0,9, 0,99, 0,999. Ponto. Os valores de fx serão 3,9, 3,99, 3,999. Eles estão se aproximando de 4. Aqui vocês percebem claramente que ele não chega em 4. Ele se aproxima, ele tende a 4, mas ele não chega a 4. Isso aí já dá uma ideia clara do que é limite. Beleza que nós não chegou na parte onde que ele aplica de verdade o conceito limite. Mas aqui ele já dá uma ideia do que quer dizer. Nunca que nós vamos chegar naquele ponto. A gente vai se aproximar. Aí continua. E se x se aproxima de 1? Deixa eu só marcar aqui para vocês verem. Não, que eu tô... Pronto. Boa, vamos lá. E se x se aproxima de 1? Por outro lado, por exemplo, x igual a 1,1, 1,01, 1,001. E é isso. Os valores de fx serão 4,1,
4.01 e 4.001. Eles também estão se aproximando de 4. Vocês entenderam? Resumindo, pode se aproximar tanto pela direita como pela esquerda. Nesse caso, dizemos que limite de fx, quando x se aproxima de 1, é 4. Aqui, ó, quando x se aproxima de 1, esse que eu marquei, ele está se aproximando de 4. Vamos lá? Passo 2, a noção matemática. A formação de escrever um limite é a seguinte. L e M, ou seja, lim. X com a setinha, deixa eu marcar aqui, isso aqui é a função, ó. X, setinha C, fx, igual a L, limite. Lim significa limite. A setinha significa quando x se aproxima, ou você pode usar o termo quando tende também, né? F é função de x, é a noção função. L é o valor do limite. Para nosso exemplo anterior, a noção seria limite, ou seja, olha aqui, ó, vê? X com a setinha, deixa eu marcar aqui para vocês verem, x com a setinha, ele está tendendo a 1. É o mesmo que nós pegar esse x aqui, ó, que está entre parênteses aqui, e substituir por 1. Aí o resultado vai ser nada mais, nada menos que 4. Vocês entenderam que é muito fácil, galera? A forma que o Gemini ensina, explica. Cara, muitas das vezes você está na sala de aula, você acaba ficando perdido. Não que o professor não sabe ensinar, mas você não entende. Aqui ele explica passo a passo. É só substituição, você entender as fórmulas, você entender o conceito, que é o que ele fez lá em cima, entendeu? Vamos para o passo 3, para não ficar muito grande. Passo 3, limites laterais. O que acontece se a função se comporta de forma diferente de um lado e de outro? Desculpa, minha leitura não está 100% não. Vou ler até de novo. O que acontece se a função se comporta de forma diferente de um lado e de outro? Ele está fazendo uma pergunta. É aí que entram os limites laterais. Foi aquilo que eu já tinha meio que antecipado. Que ele se aproxima tanto pela direita como pela esquerda. Ó, limite pela direita. Quando x se aproxima de C, vindo de valores maiores que C, a noção é x, setinha, C mais, ponto. Aí temos essa fórmula aqui de novo, que é a fórmula de limite. Limite x tende a C mais fx igual a L. Vamos lá. Limite pela esquerda. Quando x se aproxima de C, vindo de valores menores que C, a noção é x tende a C menos. Vocês entenderam? Vocês entenderam ou não entenderam? Eu vou ler de novo. Quando é pela direita, é C mais. Estão vendo que tem um... Aqui, ó. Não sei se eu conseguir marcar. Caramba, não vou conseguir marcar. Mas vamos lá. Vocês estão vendo que tem esse C mais aí, ó. Pequenininho. É quando vem pela direita. E quando vem pela esquerda, é o C menos. Entenderam ou não entenderam? Tá muito fácil. Então, o número de entrada vai ser negativo quando for pela esquerda. E o número de entrada quando for pela direita vai ser positivo. Um limite só existe se os limites laterais forem iguais. Tem essa questão, ó. Vamos lá. Ou seja, limite de x, eu vou ir lendo aqui direto, vou só marcar para vocês ver o tópico onde que eu tô.
Ou seja, limite de x tende a ser, função de x existe se é somente se limite de x tende a ser mais função de x igual a limite de c menos fx. Eu vou tentar traduzir isso aqui para vocês. Mas o Gemini explica bem pra caramba. Mas aqui, ó, ou seja, o limite de C+, ele existe somente se o limite de mais, de quando for C+, é igual ao limite de C-. Vocês estão entendendo? Agora vamos para o passo 4. Casos de limite. Caso 1, funções contínuas. Uma função é contínua se não tem buracos, os saltos. Para a maioria das funções que você vai encontrar no começo, polinômios exponenciais, logarítmicas, o limite é simplesmente o valor da função no ponto. Isso aqui, galera, o que acontece? Quando substituir por x, não pode zerar. Regra, se fx é contínuo em C, então o limite x tende a ser f de x igual a f de c. É isso mesmo, é fc. Exemplo, limite x tende a 2. Limite x tende a 2. Nós vamos substituir o x aqui pelo número 2. Aqui dentro do parênteses nós vamos pôr o número 2. Você está entendendo? Aí vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 1 é 5, que é o resultado aqui, ó. Tá vendo? Até aqui tudo bem. Nesse caso, eu considero que não teve buraco, que não zerou. Mas aqui eles vão dar aqui ele vai dar um exemplo que tem buraco, que é quando zera. Você tá entendendo? Caso 2. Função com buracos. Indeterminações. Às vezes a substituição direta leva a uma indeterminação, como 0 sobre 0. Nesses casos, a função tem um buraco. Nesse ponto, eu vou dar o exemplo aqui para vocês. Ele já deu o exemplo. Ó. Vamos lá. Limite tendendo a 2, novamente. Vocês estão vendo aqui. X tendendo a 2. Vamos substituir aqui esse x por 2. Fez a substituição. Aqui você vê claramente, ó. Nesse ponto, peraí. Aqui. Pronto. Nesse ponto que eu marquei, 2 sobre 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 é 0. E o de baixo é 2 menos 2, dá 0. Isso não pode acontecer, galerinha. Isso não pode acontecer. Nesses casos, quando acontece isso, temos que partir para essa questão aqui que eu vou marcar. Ó. Aqui ele dá a solução de tirar esse 0. Para resolver, use a álgebra para simplificar a função. Desculpa a minha leitura, até porque eu sou de exatas, não de humanos. Note que x ao quadrado menos 4 é uma diferença de quadrados, que pode ser fatorada como... Aqui ele dá um exemplo de fatoração. Galera, na fatoração é o que? É x menos 2, entre parênteses, x mais 2, entre parênteses. Você vai fazer esse de cima aqui, você vai fatorar. Porque nós temos um quadrado perfeito, você está entendendo? Então, da mesma forma que 2 ao quadrado é 4, aí você vem aqui, ó, x menos 2 e x mais 2. Aí você vai montar aqui embaixo, tá vendo? Vai montar aqui embaixo para poder evitar que eles zerem. O que você vai fazer? Você vai simplificar isso aqui, você vai cortar o x menos de baixo
e o x menos de cima. Aí a nossa equação, ó, ele fala cancelar e eu falei cortar. Ó. Podemos cancelar o termo x menos, menos 2, de cima e o de baixo, já que x está se aproximando de 2, mas não é 2. Isso nos deixa com x mais. X mais substituído é 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Já não está zerando mais, que era o problema que nós tínhamos aqui em cima. Aqui embaixo nós já não está tendo ele mais. Estão entendendo, cara? O Gemini é um ótimo professor, galera. O Gemini é um ótimo professor. Quem conseguiu chegar até aqui e está acompanhando o passo a passo já aprendeu o conceito básico de limite. Enquanto você está na sala de aula lá, já tem uma semana, um mês, não aprendeu. Não vou xingar, que eu quero monetizar. Mas coisa nenhuma, eu ia falar outra coisa, não aprendeu coisa nenhuma. Até aqui você já aprendeu o conceito básico de limite, cara. Agradeça o Gemini. Então o limite é 4. O buraco existe, mas o valor para o qual a função se aproxima é 4. Vocês estão entendendo? Resumo do método passo a passo. Tente a substituição direta. Se der um número, esse é o limite. Vocês estão entendendo? Se der um número, você vai tentar a substituição direta. Se der um número, esse é o limite. Voltando lá para vocês entenderem a substituição direta, que é o que nós fizemos aqui, ó. Ele substituiu aqui x ao quadrado por 2, que foi 4, 4 mais 4, 1. Aí vamos voltar aqui só no resumo de novo. Aí 2. Se der uma indeterminação, a indeterminação é quando zera, que foi o caso aqui, tá entendendo? Aqui ele fala. Se der uma indeterminação ou infinito, esse sinalzinho aqui é de infinito, galera, ó. Não sei se ele especifica, deixa eu ver. É uma indeterminação ou infinito. Use álgebra para simplificar. Fatoração como no exemplo, que foi o que fizemos aqui, entendeu? Que nós cortou o de cima pelo de baixo. Isso aqui é um breve resumo do que nós fez aqui, entendeu? Multiplicação pelo conjunto útil para função com raízes quadradas ou técnica de simplificação. Avalie os limites laterais se a função for definida por partes ou tiver um comportamento diferente em cada lado do ponto. Onde você quer aplicar esse conhecimento agora? Podemos resolver alguns exercícios junto ou você tem alguma dúvida específica sobre um dos passos? Nesse caso, no meu caso, como eu não fiquei com nenhuma dúvida, eu vou agradecer. Obrigado. Entendi perfeitamente. Perfeitamente. E é isso aí. E a vocês, galera, que ficaram até aqui, agradeço vocês. Ele aqui deu uma resposta aqui, excelente, fico feliz. Gemini é top, né, cara? Lembrando que eu não tenho nenhum patrocínio do Gemini, não. Eu tô falando que ele é top porque é top mesmo. Quem ficou até agora no vídeo e percebeu o poder dele, viu que ele é bom. E se vocês estão passando aqui agora, se inscreva, deixa um like aí, se for a primeira vez. Desculpa aí as falhas e meus vídeos é esse. Eu não faço edição em vídeo. Eu gravo direto e posto direto. Fechou?